Você já teve que escolher entre proteger um segredo e revelar uma verdade que poderia destruir tudo? Hoje, vou te contar a história de Lyra, uma ômega que rompeu seu próprio laço de mate, fugiu com um segredo no ventre e viu sua vida cuidadosamente construída desmoronar no momento em que os olhos dourados do rei Alfa encontraram os olhos idênticos do filho que ele nunca soube ter. Porque algumas mentiras são contadas por amor, e algumas verdades são reveladas pelo destino. Se você ama histórias de segundas chances, de amores impossíveis e de justiça servida gelada, fica comigo até o final. Você não vai acreditar no que essa irmã traidora fez. E antes de começar, se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Nós somos a Matilha dos Contos do Alfa. E aqui, toda história tem garras. Agora, respira fundo, porque essa jornada vai doer antes de curar. O amanhecer chegava devagar sobre Thornvale, pintando o céu com tons de lavanda e dourado pálido, que se derramavam pelas montanhas distantes como mel sobre pedra. Eu observava pela janela da cozinha, enquanto a chaleira chiava baixinho no fogão, o vapor subindo em espirais preguiçosas que se dissolviam no ar frio da manhã. Outubro trazia consigo aquele tipo de frio que morde a pele, que entra pelos ossos e se instala como um inquilino indesejado, lembrando a todos que o inverno não estava longe. Mas dentro da nossa pequena casa de pedra havia calor, havia vida. Mamãe. A voz de Arya ecoou do quarto, sonolenta e arrastada, carregando aquela doçura particular que só crianças de 3 anos possuem. Estou com sede. Já vou, meu amor, respondi, sentindo aquele aperto familiar no peito. Aquela mistura de exaustão profunda e amor tão intenso que às vezes parecia impossível que meu corpo conseguisse conter tudo aquilo sem se despedaçar. 3 anos. Havia 3 anos desde que eu havia fugido no meio da noite, carregando apenas uma mochila surrada, um coração quebrado em pedaços tão pequenos que eu não sabia se algum dia conseguiria juntá-los novamente, e um segredo que crescia no meu ventre. Um segredo que agora tinha nome, rosto, risada. 2 segredos, na verdade, porque o destino, em sua ironia cruel, me havia dado gêmeos. Arya e Kael, meus filhotes. Minha razão de acordar todas as manhãs, mesmo quando o cansaço pesava tanto, que cada movimento parecia exigir uma força que eu não sabia que possuía. Despejei água morna em uma caneca de cerâmica rachada, aquela com desenhos de flores desbotadas que havia comprado no mercado logo que cheguei em Thornvale. Adicionei uma colher de mel, o dourado espesso girando lentamente, criando redemoinhos hipnóticos. Mel da senhora Beatrice, a apicultora que morava na colina oeste, a mesma que sempre me dava um pote extra quando eu a ajudava com partos difíceis de suas cabras. Aqui, eu era Luna. Luna, a parteira. Luna, a curandeira de ervas que vivia na casa de pedra perto do riacho. Luna, a mãe solteira que ninguém questionava muito porque, bem, histórias tristes não eram exatamente raras em vilas de fronteira como Thornvale. Ninguém sabia que meu verdadeiro nome era Lyra Moonwhisper. Que eu havia sido a ômega curadora da Alcateia Stormbane, uma das linhagens mais antigas das Terras do Norte. Ninguém sabia que eu havia sido a mate do rei Alfa. Ninguém sabia que eu havia rompido o laço mais sagrado que existe entre nossa espécie porque acreditar em uma mentira parecia mais seguro do que arriscar a vida dos meus filhos com a verdade. Entrei no quarto que os gêmeos dividiam. Era pequeno. Mal cabia as 2 caminhas de madeira que eu mesma havia lixado e envernizado, mas as paredes estavam cobertas com desenhos deles. Lobos mal desenhados, luas tortas, flores que pareciam estrelas. Meu coração se apertou ao ver Kael ainda profundamente adormecido, o rosto relaxado, uma mão jogada sobre a cabeça em abandono total. Ele dormia como seu pai, com aquela confiança absoluta de quem nunca havia conhecido o verdadeiro perigo. Mas Arya já estava sentada, o cabelo castanho claro e emaranhado ao redor do rosto em cachos selvagens. Os olhos, aqueles olhos que eram minha maldição e minha bênção, me observando com uma seriedade que não deveria existir em alguém tão pequena. Olhos dourados.
raros, preciosos, sinais de uma linhagem alfa poderosa, exatamente como os olhos de Kaelen Stormbane. Obrigada, mamãe, ela sussurrou, pegando a caneca com as 2 mãos pequenas. Você tá triste de novo? Tá pensando nele? Meu coração parou. Gelou no peito como um lago no inverno. Pensando em quem, querida? Consegui dizer, a voz saindo mais aguda do que pretendia. No homem dos seus sonhos, ela respondeu com a simplicidade devastadora das crianças. Você sempre chora quando sonha com ele, e depois fica com aquele cheiro. Que cheiro? Perguntei, sabendo que não deveria. Sabendo que ômegas, mesmo ômegas raras como eu, não conseguiam esconder emoções de filhotes que carregavam sangue alfa. Cheiro de quando algo dói, Arya disse, tomando um gole de água com mel. Como quando eu caí e ralei o joelho, mas por dentro. Eu me ajoelhei ao lado da cama dela, afastando os cachos do rosto pequeno, sentindo o calor da pele macia sob meus dedos. Como você ficou tão sábia, Você tem só 3 anos. Deveria estar preocupada com bonecas e brincadeiras, não com os sentimentos da mamãe. Mas eu me preocupo, ela disse, séria, porque você é minha mamãe. E o Kael também se preocupa, só que ele não sabe falar disso direito. Ele fica bravo quando outras pessoas falam de pais. Meu estômago se apertou. Na semana passada, durante o festival da colheita, Kael havia empurrado um menino mais velho que havia perguntado onde estava o pai deles. O menino havia caído de costas, chocado, porque Kael, mesmo com apenas 3 anos, já tinha uma força que não era natural. Uma força que vinha do sangue Stormbane correndo em suas veias. Eu sei, meu amor, sussurrei, beijando sua testa. E a mamãe sente muito por isso. Mas vocês têm a mim. E eu tenho vocês. E isso é o que importa, não é? Ela assentiu, mas seus olhos dourados me estudaram por mais um momento antes de voltar a tomar a água. Arya sempre fazia isso. Me observava como se pudesse ver através das camadas de proteção que eu havia construído, como se seu olhar infantil fosse capaz de atravessar direto até o núcleo partido do meu ser. Às vezes eu me perguntava se ela sabia. Se de alguma forma, a conexão entre mãe e filha transcendia explicações lógicas. Se ela podia sentir o eco fantasma do laço que eu havia rompido, aquele fio invisível que um dia me conectou a Kaelen Stormbane, com uma intensidade que tornava difícil saber onde eu terminava e ele começava. Eu me levantei, ajeitando os cobertores. Durmam mais um pouco. Hoje é o mercado da lua cheia. Vamos precisar acordar cedo. Vamos ver os doces da senhora Marta? A Arya perguntou, os olhos brilhando de repente com aquela empolgação única da infância. Se vocês se comportarem, prometi, sentindo um sorriso forçado tentar se formar nos meus lábios. Agora dorme, pequena. Ainda faltam algumas horas. Voltei para a cozinha, mas o sono havia me abandonado completamente. Era sempre assim antes do mercado da lua cheia. Uma inquietação se instalava sob minha pele. Uma coceira que eu não conseguia alcançar. Um pressentimento que eu tentava ignorar, mas que retornava. Persistente como maré. Preparei chá de camomila, observando as folhas secas dançarem na água quente, liberando aquele aroma terroso e reconfortante. Sentei-me à mesa de madeira gasta, a mesma que eu havia encontrado abandonada quando aluguei esta casa, e deixei meus olhos vagarem pela cozinha modesta. Potes de ervas alinhados na prateleira. Lavanda, alecrim, valeriana, raiz de mandrágora. Ferramentas do meu ofício. Minha nova identidade. Luna, a curandeira. A mulher que as pessoas procuravam quando um osso quebrava, quando uma febre não cedia, quando um parto se complicava. Eu havia encontrado propósito aqui, nesta vida simples, nesta rotina previsível. Mas às vezes, nas horas mais escuras da noite, eu me permitia lembrar. Lembrar do grande salão da Alcateia Stormbane, com seus tetos altos e tapeçarias antigas contando histórias de glória e conquista. Lembrar do som das flautas durante as celebrações da lua cheia. Lembrar do peso do olhar de Kaelen sobre mim, aquele calor que me seguia onde quer que eu fosse, aquela certeza absoluta de que eu era dele,
E ele era meu. Lembrar do dia em que tudo desmoronou. O ritual da primeira caça. Uma cerimônia sagrada onde os alfas jovens provavam seu valor, onde alianças eram seladas, onde o poder era medido e exibido. Eu estava lá como curadora, como era meu dever. Mas Serafine, a irmã mais velha de Kaelin, a beta mais poderosa da Alcateia, ela tinha outros planos. Eu nunca soube exatamente como ela fez. Magia proibida, talvez. Ilusões tecidas com artes antigas que deveriam ter sido esquecidas. Tudo o que eu sei é que quando Kaelin retornou da floresta, manchado de sangue e glória, ele me encontrou. Ou pensou que me encontrou, nos braços de Alexander Blackthorne, o alfa das terras do oeste. Nosso rival político. Nosso inimigo jurado. Exceto que não era eu. Era uma ilusão. Um espelho distorcido. Uma mentira tecida com tanta habilidade que até os sentidos aguçados dos lobos foram enganados. Eu tentei explicar. Gritei minha inocência até minha voz quebrar, até lágrimas e sangue se misturarem porque o laço de mate, quando exposto à traição mesmo falsa, mesmo inventada, queima de dentro para fora como ácido. Mas Kaelin, cego de raiva e dor, cego pela traição pública, pelo escândalo que ameaçava sua posição, pela humilhação diante de toda a Alcateia, ele não quis ouvir. Seus olhos dourados, aqueles que um dia me olharam com tanto amor, estavam frios como gelo de inverno. E Serafine, ela estava lá, sussurrando veneno em seu ouvido, dizendo que traidores não mereciam misericórdia, que ômegas ambiciosas usavam o laço de mate para manipular, que eu sempre havia sido muito fraca, muito comum, para ser a mate de um rei alfa. 2 semanas depois, eu descobri que estava grávida. E eu soube, com uma certeza que me rasgou ao meio, que se Kaelin descobrisse, se a Alcateia soubesse que a traidora carregava herdeiros, meus filhos nunca estariam seguros. Serafine faria o que fosse necessário para proteger sua influência. Ela eliminaria qualquer ameaça ao poder que ela construíra nas sombras. Então, na noite mais escura que eu já conheci, eu fiz o impensável. Rompi o laço de mate. É um ritual proibido, doloroso além da compreensão. Envolve prata líquida, sal sagrado e palavras que deveriam nunca ser pronunciadas. Eu quase morri. Sangrei tanto que o chão da minha cabana ficou manchado por dias. Gritei até minha garganta fechar. E quando terminei, quando o laço finalmente se rompeu, soltando aquele estalo horrível que ecoou no meu peito como osso quebrando, eu senti como se uma parte essencial de mim tivesse sido arrancada. Mas meus filhos viveram. E isso era tudo o que importava. O chá esfriou na minha mão enquanto eu me perdia nessas memórias. O céu lá fora estava mais claro agora, o dourado do amanhecer dando lugar ao azul pálido da manhã. Logo os gêmeos acordariam de verdade, e o dia começaria sua dança familiar. Café da manhã, brincadeiras, preparação para o mercado. Mas aquela inquietação permanecia, insistente, roendo as bordas da minha consciência como um rato em madeira velha. Eu me levantei, despejando o chá frio na pia, observando o líquido escuro desaparecer pelo ralo. Precisava me concentrar. Hoje era o mercado da lua cheia, o maior evento do mês em Thornvale. Haveria música, comida, comerciantes de aldeias vizinhas. Os gêmeos adoravam. E a senhora Marta havia me pedido para ajudá-la com sua barraca de doces. Em troca, ela cuidaria das crianças enquanto eu atendia alguns partos que estavam próximos. Marta, a única pessoa em Thornvale que sabia a verdade. A anciã de cabelos brancos como neve que me encontrou naquela primeira noite, sangrando e delirando na beira da estrada, e me levou para sua casa. Que me curou, me alimentou, me deu abrigo sem fazer perguntas. Que segurou minha mão quando os gêmeos nasceram, 2 meses antes do esperado, tão pequenos que eu temia que uma respiração forte pudesse apagá-los. Ela nunca me julgou, nunca exigiu explicações. Apenas olhou para os bebês, para aqueles olhos dourados inconfundíveis, e disse: linhagem poderosa. Você fugiu por amor ou por medo? Por amor, eu havia sussurrado.
sempre por amor. E ela assentiu, como se isso explicasse tudo. Como se no final fosse tudo o que importava. Mamãe! A voz de Kael explodiu pela casa, alta e exigente. Estou com fome. E a Aria tá mexendo nas minhas coisas de novo. Não estou não. Aria gritou de volta indignada. Eu só tava olhando. Suspirei, sentindo um sorriso genuíno finalmente puxando meus lábios. Isso era minha vida agora. Brigas de irmãos, manhãs corridas, pequenos momentos de caos doméstico que eram infinitamente mais preciosos do que qualquer grande salão ou cerimônia real. Já vou, respondi, me dirigindo ao quarto. E nada de brigas antes do café da manhã. Quantas vezes eu preciso dizer isso? 1000 vezes, Kael respondeu com aquela honestidade brutal que ele herdou de seu pai. Mas a gente não escuta. E por que não? Perguntei, apoiando-me no batente da porta, cruzando os braços enquanto observava meus 2 pequenos furacões já completamente acordados e cheios de energia. Por quê? Aria disse, seus olhos dourados brilhando com aquela inteligência assustadora. Quando você fala, você faz aquela voz de quem não tá brava de verdade. Você faz a voz de quem ama a gente mesmo quando a gente é chato. Meu coração derreteu. Completamente. Venham aqui, ordenei suavemente, abrindo meus braços. Os 2 correram, colidindo comigo com força suficiente para me fazer cambalear, e eu os envolvi em um abraço apertado, enterrando meu rosto nos cabelos deles, inalando aquele cheiro único. Leite, terra, doçura infantil e, por baixo de tudo, aquele toque levemente almiscarado de lobo. Ainda adormecido, ainda esperando pela primeira transformação que viria em alguns anos, mas já presente, já inegável. Vocês são a coisa mais importante da minha vida, sussurrei. Tudo o que eu faço, cada escolha que eu tomo, é para manter vocês seguros. Vocês sabem disso, não sabem? Sabemos, mamãe, Aria disse, apertando seus bracinhos ao redor do meu pescoço. Por isso que a gente não pergunta sobre o papai. Meu estômago se apertou novamente. Eu sei que vocês têm perguntas, comecei, cuidadosamente. E um dia, quando vocês forem mais velhos, eu vou contar tudo. Mas por enquanto, só preciso que confiem em mim. Está bem? Está bem, Kael disse, mas sua voz tinha aquele tom teimoso que eu já conhecia muito bem. Mas quando você contar, não minta, tá? Eu sempre sei quando você tá mentindo. Seu cheiro muda. Combinado, prometi, embora meu coração doesse ao fazer essa promessa. Porque como eu poderia contar a verdade sem destruir a imagem que eles tinham de mim? Como eu poderia explicar que seu pai, o homem mais poderoso das terras do norte, acreditou em uma mentira? Que eu fugi como uma covarde em vez de lutar? Que eu rompi algo sagrado para protegê-los? Como eu poderia fazer com que eles entendessem que, às vezes, o amor exige sacrifícios que parecem traições? Café da manhã, anunciei, me forçando a sair daqueles pensamentos sombrios. E depois vocês se arrumam. Hoje vamos ao mercado, lembram? Doces da senhora Marta. Aria gritou pulando animada. E cavalos, Kael adicionou. Você prometeu que a gente podia ver os cavalos. Prometi, confirmei, embora meu estômago se apertasse ao pensar nos estábulos. Muitos lobos trabalhavam lá. Muitos olhos curiosos. Muitas perguntas que eu não queria responder. Mas eu havia prometido. E se havia algo que eu nunca fazia, era quebrar promessas com meus filhos. O resto da manhã passou em uma sucessão familiar de atividades. Aveia com mel e frutas secas para o café. Banho rápido nos 2, que resultou em mais água no chão do que nos corpos deles. Roupas limpas, cabelos penteados, embora os cachos de Aria se recusassem a cooperar e o cabelo de Kael ficasse espetado em todas as direções, não importa o quanto eu tentasse domá-lo. Quando finalmente saímos de casa, o sol já estava alto, brilhando através das folhas que começavam a mudar de cor. Outubro era assim nas montanhas do norte. As árvores se vestiam de ouro e vermelho e laranja, criando um mosaico de cores tão intenso
que às vezes doía olhar. Os gêmeos corriam à frente, rindo, perseguindo folhas que o vento arrancava dos galhos. Eu os observava, meu coração tão cheio que parecia impossível que não transbordasse. Eram tudo. Minha razão, meu propósito, minha redenção. A estrada para Thornvale era de terra batida, ladeada por muros de pedra cobertos de musgo e trepadeiras secas. Podíamos ouvir o sino da igreja ao longe, marcando o meio-dia. O ar cheirava a fumaça de lenha, pão fresco e aquele toque adocicado de cidra, fermentando o que sempre marcava a época da colheita. Mamãe, olha! Kael apontou para um falcão que planava alto, suas asas abertas pegando as correntes de ar. Eu quero fazer isso quando crescer. Voar. Lobos não voam, querido. Eu disse sorrindo. Ainda não. Ele respondeu com tanta convicção que eu quase acreditei. Mas eu vou descobrir um jeito. A Arya riu, aquele som de sininhos que sempre fazia meu coração se apertar. Você é bobo, Kyle. Lobos correm. A gente vai ser o lobo mais rápido de todos. Vou ser mais rápido que você, Kyle provocou. Não vai não. Vou sim. Vocês dois vão ser incríveis. Interrompi antes que a discussão escalasse. Em tudo o que escolherem fazer. Porque vocês são especiais. Únicos. E não importa o que aconteça, vocês sempre terão um ao outro. Prometem que vão se cuidar? Sempre? Os dois ficaram sérios de repente, sentindo o peso do que eu estava pedindo mesmo sem entender completamente. Prometemos, mamãe, disseram juntos, e algo no meu peito se acomodou, mesmo que apenas um pouco. Chegamos a Thornvale quando o mercado já estava em pleno funcionamento. A praça central estava transformada, barracas coloridas formando corredores estreitos, o cheiro de especiarias e carne assada misturando-se com perfume de flores e couro curtido. Músicos tocavam violinos e flautas, a melodia alegre flutuando sobre o burburinho de vozes e risadas. Era caótico, vibrante, vivo. E por um momento, eu me permiti sentir algo parecido com felicidade. Felicidade simples, não complicada. O tipo que não exige explicações ou justificativas. Luna! A voz da senhora Marta me alcançou, e eu me virei para ver a anciã acenando de sua barraca, que estava carregada com bolos, tortas e doces cristalizados que faziam a boca de qualquer criança salivar. Oi, senhora Marta! Arya e Kael correram em direção a ela, e a velha mulher riu, seus olhos cansados, mas gentis, brilhando com afeição genuína. Meus pequenos lobinhos, ela disse, embora falasse baixo o suficiente para que apenas nós ouvíssemos. Cresceram desde a semana passada, tenho certeza. Crescemos não, senhora Marta, Kyle disse. Sério. A mamãe disse que crescer demora meses, não dias. Ah, mas às vezes parece que foi ontem que vocês eram tão pequenos que cabiam nos meus braços. Ela respondeu, piscando para mim. Então, o que vai ser hoje? Biscoito de mel ou bolo de maçã? Enquanto os gêmeos escolhiam, debatendo intensamente sobre as opções, Marta se aproximou de mim, sua expressão mudando para algo mais sério. Você sentiu? Ela perguntou baixinho. Meu estômago despencou. Sentir o quê? A mudança no ar, ela disse, seus olhos azuis desbotados me estudando. Algo está chegando, criança. Algo grande. Eu posso sentir nos meus ossos, e meus ossos não mentem. Você tá me assustando, Marta, sussurrei. Bem, ela disse, prática. Às vezes um pouco de medo é saudável. Mantenha a gente alerta. Só, fique de olhos abertos hoje, está bem? E se alguma coisa der errado, você corre. Não pensa, não hesita. Você pega essas crianças e corre. Marta, promete, ela insistiu. Eu prometo, consegui dizer, embora minha boca estivesse seca. Bom, ela assentiu, voltando ao sorriso como se nada tivesse acontecido. Agora vai. Vai curtir o mercado com seus pequenos. Eu cuido da barraca. Você merece um pouco de alegria. Mas enquanto eu me afastava, os gêmeos cada um segurando uma de minhas mãos, seus rostos manchados de açúcar e felicidade,
As palavras de Marta ecoavam na minha cabeça. Algo está chegando. E naquele momento, como se o universo estivesse esperando exatamente essa deixa, eu senti. Uma onda de poder. Antiga. Selvagem. Inconfundível. O tipo de poder que fazia o ar ficar mais pesado, que fazia cada lobo no raio de quilômetros parar e prestar atenção. O tipo de poder que eu conhecia tão bem quanto minha própria respiração, mesmo depois de 3 anos. Meus olhos se ergueram, escaneando a multidão que de repente parecia estar se afastando, abrindo um caminho. E então eu o vi. Kaelen Stormbane, Rei Alfa das Terras do Norte. O homem que eu havia amado mais do que a vida. O homem de quem eu havia fugido. O pai dos meus filhos. Ele estava atravessando a praça, alto e impossível de ignorar, vestido em roupas que gritavam poder e riqueza. Seu cabelo negro caía sobre os ombros em ondas que eu já havia passado meus dedos inúmeras vezes. Seus olhos dourados, tão parecidos com os de Arya, tão parecidos com os de Kyle, escaneavam a multidão com aquela autoridade natural de quem nasceu para comandar. E ao lado dele, com seu braço entrelaçado no dele, estava uma mulher que poderia ter saído de um conto de fadas. Cabelos negros como asa de corvo, pele pálida e imaculada, vestido verde e esmeralda que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 1 ano. Sua noiva, minha mente sussurrou, embora eu já soubesse disso. Os rumores haviam chegado até Thornvale. O Rei Alfa estava se casando, unindo as terras do norte com as do leste, criando uma aliança que mudaria o equilíbrio de poder em todos os territórios. Eu deveria ter me virado. Deveria ter pego os gêmeos e fugido. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto ficar ali, congelada como uma presa diante de um predador. Mas não consegui me mover. Porque naquele exato momento, Kyle, meu filho teimoso e curioso, soltou minha mão e correu, direto para o caminho do Rei Alfa. E o mundo lentamente começou a desmoronar. Kyle! Meu grito saiu rouco, desesperado. Mas já era tarde demais. Meu filho já estava no meio da rua de paralelepípedos, bem no caminho da comitiva real que avançava pela praça como uma onda inevitável. Tudo aconteceu muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo. Como aqueles pesadelos onde você tenta correr, mas suas pernas não respondem. Onde você abre a boca para gritar, mas nenhum som sai. Kyle tropeçou em uma pedra irregular, suas pequenas mãos buscando equilíbrio que não encontraram, e caiu de joelhos bem diante dos cascos do cavalo de Kaelen. O enorme garanhão negro relinchou, assustado, erguendo-se nas patas traseiras. O mundo parou de respirar. Mas Kaelen, porque é claro que seria ele, moveu-se com aquela velocidade sobrenatural que apenas alfas possuem. Ele desmontou em um movimento fluido que desafiava a física, aterrissando ao lado de Kyle antes que os cascos do cavalo pudessem descer. Eu corri, ignorando as pessoas que se afastavam, ignorando os sussurros que começavam a se espalhar como fogo em capim seco. Arya estava logo atrás de mim, seus dedos pequenos agarrados na minha saia, seus olhos arregalados de medo. Quando cheguei, Kaelen já estava ajoelhado ao lado de Kyle, suas mãos grandes e cuidadosas verificando se meu filho estava ferido. E foi naquele momento, naquele segundo congelado no tempo, que vi acontecer. A camisa de Kyle havia se levantado durante a queda, expondo seu ombro esquerdo. E lá, clara como um grito no silêncio, estava a marca de nascença. A lua crescente perfeita, do tamanho de uma moeda, que toda criança da linhagem Stormbane carregava. Eu a havia visto no ombro de Kaelen centenas de vezes. Havia traçado aquele desenho com meus dedos em noites que agora pareciam pertencer a outra vida. Vi o momento exato em que Kaelen a viu. Vi seus olhos dourados se fixarem naquela marca. Vi seu corpo inteiro ficar rígido, cada músculo tenso como corda de arco prestes a se romper. Então, lentamente, tão lentamente que cada segundo parecia durar uma eternidade, ele ergueu o olhar e me viu. O impacto foi físico, literalmente físico. Mesmo com o laço rompido,
Mesmo com 3 anos de distância, a força do reconhecimento me atingiu como um soco no estômago. Meus joelhos quase cederam. Minha visão escureceu nas bordas. Porque seus olhos, aqueles olhos dourados que eu havia amado, que haviam me caçado em sonhos por 1000 noites, não estavam apenas me olhando. Estavam me dissecando, me despindo de todas as camadas de proteção que eu havia construído, me reduzindo a nada exceto a verdade crua e sangrenta que eu havia tentado enterrar. Lyra. Meu nome saiu de seus lábios como uma sentença de morte, como uma acusação, como uma oração, tudo ao mesmo tempo. Sua voz, que eu não ouvia há 3 anos, que eu havia tentado esquecer, mas que ainda ecoava nos meus pesadelos, rolou pela praça como trovão, baixa, rouca, carregada com um poder que fazia o ar vibrar. Todo o mercado ficou em silêncio. Até os músicos pararam de tocar. Até as crianças pararam de correr. Era como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria quando o passado e o presente colidiram em uma explosão que prometia deixar destroços. Meu Senhor, consegui dizer, e odiei como minha voz tremeu. Odiei a fraqueza que transpareceu. Odiei que, mesmo depois de tudo, mesmo depois de 3 anos, uma parte de mim ainda queria correr para ele, se jogar em seus braços e implorar por perdão por pecados que eu nunca cometi. Mas não corri. Fiquei onde estava, minha mão encontrando automaticamente o ombro de Kael, puxando-o para perto de mim. Kellen se levantou em um movimento que era pura predação contida. Seus olhos não saíram do meu rosto nem por 1 segundo. Vi quando seu olhar desceu para Kael, para a marca de nascença que ainda estava visível, depois para a área que se escondia atrás das minhas saias, mas cujos olhos dourados idênticos aos dele, idênticos ao irmão, eram impossíveis de ignorar. Vi o cálculo acontecer. Vi a matemática brutal se formar em seu cérebro. 3 anos desde que eu fugi. Gêmeos de aproximadamente 3 anos. A conexão era óbvia, gritante, inegável. Damon. A voz da mulher ao lado dele quebrou o momento. A noiva. Vivienne. Sua voz era suave, confusa, carregando uma preocupação genuína. Você conhece essa mulher? Conheço, Kellen respondeu, mas sua voz estava vazia. Oca. Como um tambor sem pele. Conheço muito bem. Ele deu um passo em minha direção. Apenas um. Mas foi suficiente para fazer todo o meu corpo entrar em alerta máximo. Cada instinto de sobrevivência que eu possuía gritava para eu correr, para pegar meus filhos e desaparecer antes que fosse tarde demais. Mas meus pés estavam presos ao chão. Presos pelo peso do seu olhar, pelo peso de 3 anos de mentiras e verdades não ditas. 3 anos, ele disse. E havia algo perigoso em sua voz agora. Algo afiado como vidro quebrado. 3 anos, Lyra. Você esteve aqui por 3 anos? Eu não respondi. Não conseguia. Minha garganta estava fechada. Meu coração batendo tão rápido que eu tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Mamãe. A voz de Arya era pequena, assustada. Quem é esse homem? E essa pergunta simples e devastadora. Vi ela atingir Kellen como uma lança no peito. Vi a dor cruzar seu rosto, rápida como relâmpago, antes que a máscara de controle voltasse. Meu nome é Kellen, ele disse, e sua voz era mais suave agora, mas de um jeito que me assustava mais do que se ele estivesse gritando. Kellen Stormbane, rei alfa das Terras do Norte. Arya olhou para mim, confusão clara em seu rosto pequeno. Mamãe, por que o rei tá olhando pra gente desse jeito? Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse inventar alguma mentira que protegesse meus filhos por mais alguns minutos, mais algumas horas, Kael, meu filho corajoso e imprudente, falou. Porque, ele disse, com aquela lógica infantil devastadora, ele tem olhos iguais aos nossos. E a marquinha igual à minha. Ele é nosso papai, não é, mamãe? O silêncio que seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir meu próprio sangue correndo nas veias.
Podia ouvir o vento sussurrando entre as árvores distantes. Podia ouvir o mundo inteiro se preparando para o caos que estava prestes a explodir. Vivienne soltou um som estrangulado. Metade riso, metade soluço. Damon. O quê? Ela olhou entre nós, entre os gêmeos, entre a verdade que estava sendo exposta como uma ferida aberta. Damon, o que está acontecendo? Mas Kaylen não estava olhando para ela. Ele estava olhando para mim, e havia tantas emoções cruzando o seu rosto que eu não conseguia processar todas. Choque, traição, raiva, dor e algo mais. Algo que parecia perigosamente com esperança, embora eu soubesse que devia estar imaginando. É verdade? Ele perguntou, e sua voz estava quebrada agora. Despida de todo o poder real, de toda a autoridade. Era apenas um homem fazendo uma pergunta que ele já sabia Eles são a meus? resposta. Eu abri minha boca. Fechei. Abri novamente. Sim. Finalmente sussurrei. E com aquela única palavra, com aquela confissão, senti o último pedaço da vida que eu havia construído começar a desmoronar. Sim. Eles são seus. O som que saiu de Kaylen não era humano. Era algo primário, visceral. Era a dor de 1000 noites solitárias, de 3 anos de não saber, de ter sido roubado do conhecimento de que ele tinha filhos. Tinha herdeiros. A multidão ao nosso redor explodiu em sussurros. Eu podia ouvi-los, cada palavra se enterrando na minha pele como espinhos. Ela fugiu grávida. O rei Alfa tem bastardos. Ela escondeu as crianças dele. Que tipo de mãe faz isso? Cada palavra era uma condenação. Cada olhar era uma sentença. E eu sabia que mereciam. Sabia que, aos olhos de todos aqui, eu era a vilã. A mate traidora que havia fugido. Que havia roubado os herdeiros do rei. Ninguém sabia a verdade. Ninguém nunca saberia. Lyra. Kaylen deu mais um passo. E vi Vivienne recuar, sua mão indo para a boca, lágrimas começando a escorrer por seu rosto perfeito. Por quê? Por que você fugiu? Por que você não me contou? Por quê? Eu disse. E minha voz estava mais firme agora, alimentada pela raiva que eu havia mantido enterrada por 3 anos. Você me acusou de traição. Você acreditou em uma mentira. Você me olhou com ódio, Kaylen, com nojo. Como se eu fosse nada. E eu estava grávida, carregando seus filhos. O que você acha que eu deveria ter feito? Deveria ter ficado. Ele rugiu, e o poder em sua voz fez janelas tremeram, fez pessoas recuarem. Deveria ter ficado e lutado. Deveria ter me contado sobre os bebês. Para que você pudesse o quê? Gritei de volta, todas as barreiras que eu havia construído finalmente se despedaçando. Para que você pudesse me rejeitar novamente. Para que sua irmã pudesse orquestrar um acidente. Para que meus filhos crescessem em uma corte que os veria como abominações porque sua mãe era uma traidora. Minha irmã? Kaylen parou, confusão cruzando seu rosto. O que Serafine tem a ver com isso? Tudo, eu disse, amargura tingindo cada palavra. Ela tem tudo a ver com isso. Mas você estava tão cego pela sua raiva, tão consumido pelo seu orgulho ferido, que nunca parou para questionar. Nunca parou para pensar que talvez, apenas talvez, as coisas não eram o que pareciam. Antes que Kaylen pudesse responder, antes que essa revelação pudesse se desenrolar, uma voz cortou o ar como vidro quebrando. Quanta emoção! Todos se viraram. E lá, saindo de trás da comitiva real, estava ela, Seraphine Stormbane, Beta da Alcateia, irmã do rei, e a mulher que havia destruído minha vida. Ela estava linda como sempre. Cabelos negros como asa de corvo, pele pálida, olhos de um dourado mais frio que os de Kaylen. Usava roupas de viagem em tons de cinza e prata, cada linha perfeitamente talhada para mostrar poder e status. E ela estava sorrindo. Aquele sorriso pequeno e cruel que eu conhecia tão bem. Lyra Moonwhisper, ela disse, seu nome na boca dela soando como uma blasfêmia. Que surpresa encontrá-la aqui. Viva!
Bem, com filhos que, aparentemente, ela decidiu esconder do pai deles. Fique longe de nós, eu rosnei, empurrando Arya e Kael para trás de mim, protegendo-os com meu corpo da única verdadeira ameaça naquela praça. Serafine riu. Um som cristalino e vazio. Sempre tão dramática, querida. Sempre a vítima. Diga-me, você contou ao meu irmão sobre sua pequena fuga romântica com Alexander? Sobre como você foi vista nos braços dele durante o ritual sagrado? Isso era mentira, gritei. Era você. Você criou aquela ilusão. Ilusão? Serafine inclinou a cabeça, a imagem da inocência confusa. Meu querido irmão, você está ouvindo isso? Ela ainda está delirando, ainda se recusando a aceitar responsabilidade por suas próprias escolhas. Kaelen olhou entre nós, e vi a dúvida cruzar seu rosto. Vi a guerra acontecendo dentro dele. A irmã que ele conhecia desde o nascimento contra a Mate que havia fugido sem explicações. Kaelen. Vivienne tocou seu braço suavemente, suas próprias lágrimas ainda molhando seu rosto. Talvez devêssemos ir. Isso é demais. Não, Kaelen disse, sua voz ganhando aquela qualidade de comando novamente. Não vamos a lugar nenhum até que isso seja resolvido. Foi quando senti um cheiro no ar. Errado. Estranho. Almíscar pesado misturado com algo metálico. Rogues. Marta! Gritei, procurando a anciã com os olhos, encontrando-a perto de sua barraca, seus olhos já alertas, já Pegue sabendo. as crianças. Mas antes que ela pudesse se mover, antes que qualquer um pudesse reagir, eles saíram das sombras entre as construções. 5, 6, 7 lobos rogues, suas formas meio transformadas, presas à mostra, olhos vazios da humanidade que um dia possuíram. E todos eles estavam olhando diretamente para mim, para os gêmeos. Proteção da realeza. Kaelen rugiu, se transformando parcialmente em um segundo, sua forma ficando maior, mais ameaçadora, puro poder alfa, irradiando dele em ondas que fizeram os rogues hesitarem. Mas apenas por um momento. Porque quem quer que os tivesse enviado, quem quer que estivesse controlando-os, havia-os programado com um objetivo muito específico: eliminar Lyra Moonwhisper e seus filhos. E quando o primeiro rogue saltou, quando suas garras brilharam à luz do sol, quando seu rugido rasgou o ar e mandou pessoas correndo e gritando, eu soube. Soube que todos os meus medos estavam se tornando realidade. Soube que tentar proteger meus filhos fugindo havia sido inútil. Soube que o passado finalmente havia me alcançado. E desta vez, não havia para onde correr. Kael! Arya! Gritei, tentando alcançá-los. Mas Vivienne, de todas as pessoas, Vivienne se moveu primeiro. Ela pegou os dois, ignorando seus gritos de protesto, e correu em direção ao que ela devia considerar segurança. Mas não havia segurança. Não aqui. Não agora. O primeiro rogue me atingiu antes que eu pudesse me esquivar completamente, suas garras rasgando meu braço, dor explodindo em fogos de artifício vermelhos por trás dos meus olhos. Lyra! O rugido de Kaelen sacudiu o mundo, e então ele estava lá, sua forma de lobo parcial magnificente e aterrorizante, interceptando o rogue que ia dar o segundo golpe. Eles colidiram em uma explosão de pelo e fúria, garras e presas. Sangue, eu não sabia de quem, salpicou nas pedras do chão. Ao redor de nós, o caos se desenrolava. Guardas reais lutavam contra rogues. Civis corriam, gritando. O mercado, que momentos atrás era um lugar de alegria e comércio, agora era um campo de batalha. E através de tudo isso, eu vi Serafine, de pé perto de uma viela, assistindo, sorrindo. E quando nossos olhos se encontraram, quando ela viu que eu a havia visto, ela não desviou o olhar. Não fingiu surpresa ou horror. Ela simplesmente inclinou a cabeça. Uma vez. Um reconhecimento. Uma confissão silenciosa. Ela havia feito isso. Havia mandado os rogues. Estava terminando o que começou 3 anos atrás. Estava nos eliminando. Raiva.
pura e incandescente explodiu através de mim. Mais forte que o medo. Mais forte que a dor. Porque ela não estava apenas ameaçando a mim. Estava ameaçando meus filhos. E isso era algo que eu não podia, não iria perdoar. Senti algo despertar dentro de mim. Algo que eu havia mantido adormecido por 3 anos. Algo que eu havia jurado nunca mais usar porque era perigoso, porque era raro, porque revelaria exatamente o que eu era. Meus poderes de ômega curadora. Mas poderes de cura, quando transformados por dor e raiva suficientes, podiam se tornar algo diferente. Podiam se tornar uma arma. Fechei meus olhos. Respirei fundo. E deixei o poder fluir. Quando os abri novamente, minhas mãos estavam brilhando com uma luz prateada suave, antiga, proibida. E quando toquei o chão, quando enviei aquela energia através das pedras, através da terra, ela encontrou cada rogue e queimou. Eles uivaram. Um som de agonia que fez meu estômago revirar, mas eu não parei. Não podia parar. Não até que meus filhos estivessem seguros. Os rogues caíram, um por um, suas formas convulsionando antes de finalmente ficarem imóveis. Silêncio desceu sobre a praça. Pesado, sufocante. Todos estavam olhando para mim agora. Para minhas mãos ainda brilhando. Para os corpos ao meu redor. Para a ômega que supostamente era fraca. Comum. Indigna de um rei alfa. Kellen estava me encarando, seus olhos dourados arregalados com algo entre horror e admiração. Você, ele sussurrou, sua voz rouca. Você é uma. As lendas são reais. Uma ômega de luz, Marta disse suavemente, aparecendo ao meu lado como se tivesse estado lá o tempo todo. Raras como diamantes. Poderosas como tempestades. E ela é uma das últimas. Serafine tinha desaparecido. É claro que tinha. Corvard sempre foge quando seus planos falham. Mas eu sabia que isso não tinha terminado. Sabia que ela voltaria. Que tentaria novamente. E da próxima vez, eu estaria pronta. Meus filhos, eu disse, minha voz quebrada pela exaustão, meus joelhos finalmente cedendo. Onde estão meus filhos? Aqui, Vivienne disse, saindo de trás de uma barraca. Aria e Kael agarrados a ela, seus rostos pálidos mas intactos. Eles estão seguros. Eu prometo. E então, finalmente, meu corpo desistiu. A escuridão me engoliu. E a última coisa que ouvi foi a voz de Kellen, desesperada e quebrada, gritando meu nome. Como se, depois de 3 anos, ele finalmente estivesse entendendo o que havia perdido. E o quanto poderia perder novamente. Acordei com um cheiro de ervas medicinais e madeira de cedro. Meu corpo doía como se tivesse sido espancada, cada músculo protestando quando tentei me mover. Minha cabeça latejava com uma dor surda que pulsava atrás dos meus olhos. Onde? Comecei, minha voz saindo áspera e quebrada. Você está na pousada do Corvo Branco. A voz de Marta veio da minha direita, suave mas firme. No melhor quarto, cortesia do Rei Alfa. Você esteve inconsciente por quase 4 horas, criança. Assustou todos nós. Meus olhos se abriram completamente e o pânico me atingiu como água gelada. Os gêmeos, onde estão? Seguros, Marta se aproximou, suas mãos calejadas mas gentis verificando meu pulso. A moça, Vivienne, está com eles no quarto ao lado. Ela não deixou ninguém chegar perto deles exceto eu. Corajosa aquela. Tem mais espinha dorsal do que eu esperava. Eu tentei me sentar, mas a tontura me forçou a voltar para os travesseiros. O que aconteceu? Depois que eu? Depois dos rogues? Você usou seus poderes, Marta disse, começando a preparar um chá em uma pequena chaleira no canto do quarto. Poderes que você me disse que nunca mais usaria. Ômegas de luz não são apenas curadoras, Lyra. Vocês podem dar vida, mas também podem tirá-la quando ameaçadas. Você queimou aqueles rogues de dentro para fora. Foi. Ela pausou, procurando a palavra certa. Impressionante. E aterrorizante. Eles iam machucar meus filhos, eu disse. E não havia arrependimento na minha voz.
Eu faria de novo. 1000 vezes. Eu sei. Marta assentiu. E é por isso que você ainda está viva. O Rei Alfa viu o que você fez. Viu por que você fez. E algo nele, algo mudou. Onde ele está? Lidando com a situação, Marta respondeu diplomaticamente. Os Rogues mortos precisavam ser examinados. Havia perguntas sobre quem os enviou. E ela hesitou. Sua irmã desapareceu durante o caos. Ninguém consegue encontrá-la. É claro que não, eu disse amargamente. Serafine sempre foi boa em desaparecer quando as coisas ficavam difíceis. Como uma sombra, presente apenas quando convém. A porta se abriu e meu coração parou. Kailen entrou e o quarto de repente pareceu menor. Sua presença preenchia cada centímetro de espaço, seu poder tangível como o calor de uma fogueira. Ele estava vestido de forma mais simples agora, tendo trocado as roupas formais de viagem por uma camisa de linho escura e calças de couro. Havia sangue, não dele eu percebi, manchando suas mangas. Seus olhos encontraram os meus imediatamente. Deixe-nos, ele disse para Marta, embora sua voz fosse mais um pedido do que uma ordem. Marta me lançou um olhar questionador. Eu assenti, mesmo que cada instinto meu gritasse perigo. Quando ficamos sozinhos, o silêncio pesou como pedra. Kailen ficou parado perto da porta por um longo momento, apenas me observando. Eu podia ver a guerra acontecendo em seu rosto. Raiva, confusão, algo que parecia dolorosamente com alívio. Você é uma ômega de luz, ele finalmente disse. Durante todo o tempo que estivemos juntos, você nunca me contou. Havia muitas coisas que eu não te contei, respondi, minha voz mais fria do que pretendia. Assim como havia muitas coisas que você não quis ouvir. Ele se encolheu como se eu o tivesse golpeado. Lyra, ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu reconhecia tão bem. Por 3 anos eu achei que você estava morta. Ou que havia me deixado porque eu não era o suficiente. Porque você me traiu. E era mais fácil acreditar nisso, eu disse, sentando-me apesar da tontura, do que questionar sua irmã. Era mais fácil me condenar do que procurar a verdade? Eu vi você, ele disse, sua voz quebrando. Nos braços de Alexander. Vi com meus próprios olhos. Você viu uma ilusão, eu disse. Magia proibida, Kailen. Serafine sempre foi obcecada com as artes antigas. Você sabe disso. Ela queria me afastar de você. Queria remover qualquer ameaça à influência dela sobre você. Sobre a Alcateia. Por que eu acreditaria nisso agora? Ele perguntou, mas sua voz estava sem convicção. Como se ele já soubesse a resposta, mas tivesse medo de aceitá-la. Por quê? Eu disse, encontrando seus olhos diretamente. Serafine desapareceu imediatamente após os Rogues atacarem. Rogues que foram direto para mim e para nossos filhos. Isso não te diz nada? Coincidências não existem no nosso mundo, Kailen. Você sabe disso tão bem quanto eu. Ele fechou os olhos, a dor clara em cada linha de seu rosto. Se isso for verdade, se minha irmã realmente... Ele não conseguiu terminar a frase. Abriu os olhos novamente, e eles estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Então eu te falhei de uma forma que não pode ser perdoada. Você me falhou, concordei, sem suavizar o golpe. Mas eu também falhei. Fugi em vez de lutar. Escondi seus filhos de você. E agora eles estão em perigo por causa das minhas escolhas. Nossos filhos, ele corrigiu suavemente. Aria e Kael. Você os nomeou com nomes de esperança e força. Eu os nomeei pensando que nunca veriam seu pai, eu disse. Que nunca conheceriam seu legado. Tentei dar a eles tudo o que podiam precisar em mim sozinha. Posso vê-los? Ele perguntou. E havia uma vulnerabilidade em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Por favor, Lyra. Eu preciso vê-los apropriadamente. Não em meio ao caos. Não com sangue e morte ao redor. Apenas conhecê-los. Meu coração se apertou. Eles têm medo de você. Você é um estranho que apareceu e causou tudo isso. Então me deixe deixar de ser um estranho, ele disse.
Me deixe tentar. É tudo o que eu peço. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente. Viviane entrou. Seu vestido verde esmeralda rasgado e manchado, seu cabelo perfeitamente arranjado agora caindo em ondas desordenadas. Mas seus olhos estavam claros, determinados. As crianças estão perguntando por você, ela disse para mim. Então olhou para Kaylin. E perguntando sobre ele. Kyle, especialmente. Ele é... Ela buscou palavras. Intenso para uma criança tão pequena. Ele é um alfa, eu disse. Já está se manifestando, mesmo tão jovem. Viviane assentiu, então se aproximou. Sentou-se na beira da minha cama, e eu vi que suas mãos tremiam ligeiramente. Lady Viviane, comecei, mas ela balançou a cabeça. Apenas Viviane, ela disse. Sem títulos. Não depois de hoje. Eu preciso. Ela respirou fundo. Preciso saber a verdade. Você o amou? Ama. Eu olhei para Kaylin, depois de volta para ela. Sim, sempre. Mesmo quando tentei não amar, mesmo quando o odiei, o amor estava lá. Como uma ferida que nunca cicatriza completamente. Lágrimas deslizaram pelo rosto de Viviane, mas ela não as limpou. Eu sabia, ela disse suavemente. Desde o momento em que ele te viu, a forma como ele parou de respirar, a forma como todo o seu mundo se concentrou em você. Eu sabia que ele nunca foi meu. Não realmente. Mas eu esperava que, com o tempo, talvez. Eu sinto muito, eu disse. E era verdade. Você não merece isso. Ninguém merece isso, ela respondeu. Mas talvez seja melhor descobrir agora do que depois de anos em um casamento vazio. Ela se levantou, endireitando os ombros. Vou trazer as crianças. Eles merecem conhecer o pai. E você, ela olhou para Kaylin, merece conhecer seus filhos. Mas os machuque, qualquer um deles, e eu mesma vou te caçar. Rei Alfa ou não. Kaylin inclinou a cabeça, respeito claro em seu rosto. Você tem minha palavra, Lady Viviane, e minha gratidão eterna por protegê-los. Viviane saiu, e momentos depois, eu ouvi vozes pequenas no corredor. Meu coração acelerou. Kaylin se moveu para o lado do quarto, dando espaço, sua expressão uma mistura de terror e esperança. A porta se abriu, e Arya entrou primeiro, seus olhos dourados escaneando o quarto até me encontrar. Mamãe! Ela correu, subindo na cama e se jogando em meus braços. Você tá bem? Suas mãos fizeram aquela luz bonita e depois você caiu. Estou bem, meu amor, eu disse, abraçando-a forte. Só estava muito cansada. Usar esse tipo de poder drena muita energia. Kyle entrou mais devagar. Seus olhos não em mim, mas em Kaylin. Ele estudou o homem alto com uma intensidade que não deveria existir em uma criança de 3 anos. Então, lentamente, caminhou até ficar diretamente na frente dele. Kaylin se ajoelhou, trazendo-se para a altura dos olhos de Kael. Olá, ele disse, sua voz cuidadosamente controlada. Olá, Kael respondeu. Você é realmente meu pai? Sim, Kaylin disse. Sou. Por que você nunca veio nos ver antes? A pergunta foi como uma faca no silêncio. Vi Kaelin engolir em seco, procurando palavras. Por quê? Ele disse lentamente. Eu não sabia que vocês existiam. Sua mãe e eu, nós nos separamos antes que ela pudesse me contar sobre vocês. E isso foi culpa minha. Eu cometi um erro terrível. E ela estava tentando protegê-los. De quê? Kyle perguntou. De pessoas más, eu intervi. Pessoas que poderiam querer machucar vocês porque são especiais. Porque são filhos de um rei. Como aqueles lobos ruins que atacaram? Arya perguntou, ainda aninhada contra mim. Sim, exatamente como eles. Kyle considerou isso, então olhou de volta para Kaylin. Você é forte. Vi você lutar. Você pode nos proteger agora? Posso, Kaylin disse, sua voz firme. E vou. Com minha vida, se necessário. Ok, Kyle disse. E então, para minha surpresa e de Kaylin, ele estendeu sua pequena mão. A marca de nascença no ombro oculta pela camisa.
mas eu sabia que Kylen estava pensando nela. Você pode ser nosso pai, então. Mas você tem que prometer ser um pai bom, não como o pai do Thomas que grita muito. Uma lágrima escapou do olho de Kylen. Apenas uma, deslizando pelo rosto antes que ele a limpasse rapidamente. Eu prometo, ele disse, pegando a mão minúscula de Kyle na sua. Vou ser o melhor pai que puder ser. Arya se libertou de mim, descendo da cama e se aproximando cautelosamente de Kylen. Você tem os olhos iguais aos nossos, ela disse. Dourados. A mamãe diz que são especiais, são muito especiais. Kylen concordou. Significam que vocês são fortes, que têm um destino importante. Que tipo de destino? Ela perguntou. Isso. Ele olhou para mim, então de volta para ela. Vocês vão descobrir quando crescerem. Mas não importa qual seja. Eu vou estar lá. Se vocês me deixarem. Arya pensou por um momento. Então assentiu. Ok. Mas só se você também prometer ser bom com a mamãe. Ela chora às vezes de noite. Chora por você. Então você tem que fazer ela parar de chorar. Meu rosto queimou. Arya, sussurrei. Mas Kylen estava olhando para mim agora, aqueles olhos dourados perfurando direto na minha alma. Eu prometo, ele disse suavemente. Vou passar o resto da minha vida fazendo sua mãe feliz. Se ela me deixar. Antes que eu pudesse responder, antes que qualquer um pudesse dizer mais nada, gritos explodiram do lado de fora. O som de metal batendo contra metal, de rugidos e alarme. Kylen estava de pé instantaneamente, seu corpo mudando para modo de batalha. Fiquem aqui, ele ordenou. Tranquem a porta atrás de mim. Ele saiu correndo, e eu tentei me levantar, mas minhas pernas ainda estavam fracas. Marta! Gritei. Ela entrou rapidamente. O que está acontecendo? Outro ataque, ela disse, seu rosto pálido. Mais rogues. E desta vez, tem lobos da alcateia com eles. Isso é uma insurreição, Lyra. Alguém está tentando tomar o poder. Serafine, eu disse. Ela está fazendo seu movimento. Se ela não pode me silenciar, vai tentar tomar o trono. Vivienne apareceu na porta. Uma espada. De onde ela tirou isso? Na mão. Vocês precisam sair daqui. Agora. Essa pousada não é segura. Para onde? Eu perguntei, finalmente conseguindo ficar de pé, ignorando a tontura. Para onde podemos ir? Para o castelo, Marta disse. É a única fortaleza que pode resistir a um ataque completo. E lá, vocês terão aliados. A rainha-mãe está lá. Ela vai protegê-los. A rainha-mãe? Repeti. A mãe de Kylen? Ela mandou mensagem, Marta disse. Disse que sabia de você. E que estava esperando o dia em que você retornaria. Disse que tinha provas. Provas da traição de Serafine. Por que ela nunca disse nada? Explodi. Porque ela precisava que Kylen descobrisse sozinho, Marta respondeu. Precisava que ele escolhesse você sem influência. Mas agora ela está pronta para agir. O barulho lá fora estava ficando mais alto. Mais próximo. Vistam as crianças, ordenei, minha voz ganhando força. Roupas quentes. Vamos precisar nos mover rápido. Marta e Vivienne trabalharam rapidamente, ajudando Arya e Kael a se prepararem. Eu forcei meu corpo dolorido a cooperar, trocando para roupas mais práticas que alguém havia deixado para mim. Quando estávamos prontos, quando eu tinha os gêmeos cada um ao meu lado, eu olhei para Vivienne. Você não precisa vir. Isso não é sua luta. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo ridículo. Aquele homem lá fora, ela disse, pode não ser meu noivo por muito mais tempo. Mas ele é um bom homem que merece ser feliz. E suas crianças são inocentes. Isso é minha luta também. Porque é a coisa certa. Meu respeito por ela cresceu ainda mais. Obrigada, eu disse simplesmente. Saímos do quarto, descendo as escadas da pousada. Lá fora, podíamos ver o caos. Guardas reais lutando contra uma mistura de rogues e, mais preocupante, lobos em uniformes da alcateia Stormbane. Traidores. Serafine havia convertido membros da própria alcateia.
Ali, uma voz gritou. A traidora e os bastardos! Corram! Vivienne gritou, se colocando entre nós e os atacantes, sua espada erguida. Mas antes que pudéssemos nos mover, Kaelen apareceu, sua forma de lobo completa agora, magnificente e aterrorizante. Ele se colocou diante de nós, rugindo um desafio que fez edifícios tremerem. Os atacantes hesitaram, porque desafiar um rei alfa em sua forma completa era suicídio. E mesmo aqueles leais a Serafine sabiam disso. Para os cavalos! Kaelen rugiu, ainda em forma de lobo, mas capaz de falar, um sinal de seu poder imenso. Vamos para o castelo. Agora! Guardas leais apareceram, formando uma barreira protetora ao nosso redor enquanto corríamos para os estábulos. Cavalos foram preparados em segundos, treinados para emergências. Eu subi em um, puxando Arya na frente de mim. Vivienne pegou Kael, seu cavalo se posicionando ao meu lado. Marta estava em outro, sua expressão determinada apesar de sua idade. Kaelen, ainda em forma de lobo, liderou nossa fuga. Rápido como o vento, letal como a noite. Qualquer um que tentasse nos parar era eliminado com eficiência brutal. Saímos de Thornvale em uma corrida louca, os cascos dos cavalos comendo a distância. Atrás de nós, podíamos ouvir o som de perseguição. Mas estávamos mais rápidos, sempre mais rápidos. Porque agora, finalmente, tínhamos algo pelo que lutar. Não apenas sobrevivência, mas uma chance de verdade, uma chance de justiça. E talvez, apenas talvez, uma chance de recomeçar. O castelo apareceu no horizonte quando o sol começou a se pôr, suas torres prateadas capturando os últimos raios de luz. E em pé nos portões, esperando por nós, estava uma mulher de cabelos brancos como neve, vestida em roupas reais, a rainha-mãe, e ao lado dela, guardas suficientes para enfrentar um exército. Quando finalmente paramos, quando finalmente estávamos seguros atrás daqueles muros imensos. Kaelen se transformou de volta, nu e manchado de sangue, mas vivo. Ele me olhou, os gêmeos e sua mãe. E pela primeira vez em 3 anos, eu vi algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. A rainha-mãe era exatamente como eu me lembrava, e ao mesmo tempo completamente diferente. Lyanna Stormbane tinha cabelos que um dia foram negros como os de Kaelen, agora completamente brancos como neve de inverno. Seus olhos dourados, porém, ainda brilhavam com aquela inteligência afiada que fazia dela uma das lobas mais respeitadas e temidas de todos os territórios. Ela desceu os degraus do castelo com uma graça que desafiava sua idade, seus guardas se abrindo como água ao redor dela. Quando chegou até nós, seu olhar escaneou nosso grupo, detendo-se brevemente em cada rosto antes de finalmente pousar em mim. Lyra Moonwhisper, ela disse, sua voz carregando aquela autoridade tranquila que não precisava ser alta para ser ouvida. Finalmente. Eu esperava por este dia por 3 longos anos. Majestade, consegui dizer, tentando fazer uma reverência apesar da exaustão, apesar de Arya ainda agarrada à minha cintura. Nada disso, Lyanna disse, aproximando-se e levantando gentilmente meu queixo. Você é a mãe dos meus netos. A mate do meu filho, não importa o que documentos digam. E ela pausou, olhando diretamente nos meus olhos. A mulher que foi terrivelmente injustiçada por esta família. Você não se curva para mim. Nunca mais. Lágrimas queimaram meus olhos. Por 3 anos eu havia carregado o peso da culpa, da vergonha de ter fugido. E aqui estava a rainha-mãe, me dizendo que eu não precisava me curvar. Mãe, Kaelen se aproximou, ainda sem camisa, ainda manchado de sangue. Você disse que tinha provas. Provas sobre Serafine. Tenho, Lyanna confirmou, sua expressão endurecendo. E é hora de que todos as vejam. Venham. O conselho já está reunido. Eles esperavam por vocês. Entramos no castelo, e memórias me atingiram como ondas. Estes corredores eu havia caminhado quando era jovem e ingênua, quando acreditava que amor era suficiente.
Estas paredes haviam testemunhado minha felicidade e minha destruição. Kaelo e Aria estavam em silêncio agora, seus olhos arregalados diante da grandiosidade ao redor. Guardas se curvavam quando passávamos. Servos sussurravam. Todos sabiam. Todos haviam ouvido. O rei Alfa tinha herdeiros secretos. A traidora havia retornado, e uma guerra estava prestes a explodir. O grande salão estava cheio. Membros do conselho, alfas de alcateias menores, guerreiros de elite. Todos se viraram quando entramos, o silêncio caindo como um manto pesado. E lá, no centro, presa entre dois guardas massivos, estava Serafine. Ela estava impecável como sempre, mas havia algo diferente agora. Seus olhos dourados não tinham mais aquela frieza calculada. Havia pânico neles. Medo real. Porque ela sabia. Seu plano havia falhado. E agora, enfrentaria as consequências. Kaelen, ela disse, sua voz ganhando aquele tom suave e manipulador que eu conhecia tão bem. Irmão, por favor, você tem que me ouvir. Essa mulher, ela está te envenenando contra mim. Ela sempre foi perigosa, sempre quis poder. Silêncio, Lyanna ordenou, sua voz cortando como vidro. Você não fala até que seja sua vez, Serafine. E quando for, escolha suas palavras cuidadosamente, porque cada mentira que sair de sua boca será sua condenação. Lyanna se virou para o conselho. Senhores e senhoras do conselho, alfas, guerreiros, vocês foram convocados aqui para testemunhar a verdade. Uma verdade que foi enterrada por 3 anos. Uma verdade que quase custou a vida da verdadeira mate do nosso rei. E a vida de seus herdeiros legítimos. Ela fez um gesto, e um servo trouxe uma caixa de madeira escura. Lyanna a abriu, revelando documentos, cristais, e algo que fez meu sangue gelar. Um medalhão. O medalhão de Serafine. Aquele que ela sempre usava. Este medalhão, Lyanna disse, segurando-o para que todos vissem, foi criado por uma bruxa das antigas linhagens. Uma bruxa que Serafine pagou generosamente por seus serviços. Este medalhão tem o poder de criar ilusões. Ilusões tão reais que enganam até os sentidos mais aguçados de um lobo. Impossível, alguém no conselho murmurou. Magia assim é proibida. É punível com morte. Sim, Lyanna concordou. É, e mesmo assim minha filha a usou. Durante o ritual da primeira caça, há 3 anos, ela usou este medalhão para criar uma ilusão de Lyra Moonwhisper nos braços de Alexander Blackthorne. Uma ilusão tão perfeita que até meu filho foi enganado. Mentira, Serafine gritou. Isso é mentira. Eu nunca faria isso com meu irmão. Então explique, Lyanna disse calmamente. Como este medalhão, encontrado em seus aposentos privados, tem resíduos de magia de ilusão. Explique como a bruxa que o criou, quando capturada pela minha guarda pessoal, confessou tudo. Nomes, datas, o valor exato que você pagou. O salão explodiu em sussurros. Serafine empalideceu, seus olhos buscando uma saída que não existia. Ela fez isso, uma voz disse, e todos se viraram. Marta havia entrado, apoiada em sua bengala, mas sua voz era firme. Eu estava lá. Naquela noite, 3 anos atrás. Vi Lyra correr, sangrando, meio morta. Vi o que ela fez para romper o laço. Ninguém faria isso a si mesmo sem motivo. Ninguém se destruiria assim exceto para proteger algo mais precioso que a própria vida. Seus filhos, Lyanna disse suavemente. Ela fez isso para proteger seus filhos. Porque sabia que enquanto Serafine tivesse poder, enquanto Lyra fosse vista como traidora, aquelas crianças nunca estariam seguras. Kaelen estava congelado, olhando para sua irmã como se a visse pela primeira vez. Por quê? Ele perguntou, sua voz quebrada. Por que você faria isso? Eu sou seu irmão. Eu sempre te protegi. Porque você era fraco. Serafine explodiu, a máscara finalmente caindo. Fraco por aquela ômega insignificante. Você era o rei Alfa, destinado à grandeza, e estava desperdiçando tudo em uma mate que não era digna de você.
Eu fiz o que era necessário para a alcateia. Matando minha Mate? Kellen rugiu, seu poder explodindo pelo salão, fazendo pessoas recuarem. Matando meus filhos? Isso era pelo bem da alcateia? Eles não deveriam existir. Serafine gritou de volta. Uma ômega comum? Filhos meio-sangue? Você precisa de uma Mate forte. Uma linhagem pura. Eu estava te salvando de sua própria fraqueza. Aquela ômega comum, eu disse, minha voz calma, mas carregando para cada canto do salão, é uma ômega de luz, uma das últimas. Mais rara que qualquer linhagem pura que você possa imaginar. E nossos filhos, eu olhei para Aria e Kyle, são mais fortes do que qualquer criança que você poderia ter planejado para ele. Provas, alguém do conselho disse. Precisamos de provas de que as crianças são realmente dele. Kyle, sem hesitação, puxou sua camisa, expondo o ombro com a marca de nascença. A lua crescente perfeita, inconfundível. Então Aria fez o mesmo, mostrando seu próprio ombro. Ela não tinha a marca de nascença, mas seus olhos, aqueles olhos dourados idênticos aos de Kylen, eram prova suficiente. E além disso, Lyanna disse, eu tenho os registros de nascimento de Thornvale, testemunhado pela parteira Marta. Gêmeos. Nascidos exatamente 3 anos e 2 meses atrás. 9 meses após a fuga de Lyra. O silêncio era absoluto. Até os traidores de Serafine não podiam negar o que estava diante deles. O conselho deliberou por apenas minutos. Não havia muito o que deliberar. As provas eram esmagadoras. A confissão de Serafine, mesmo involuntária, selou seu destino. Serafine Stormbane, o alfa ancião do conselho, anunciou. Você é considerada culpada de traição contra o rei alfa. Culpada de uso de magia proibida. Culpada de tentativa de assassinato da Mate do rei e de seus herdeiros legítimos. A sentença é morte. Não! Serafine gritou, se debatendo contra os guardas. Não! Eu sou sangue real. Você não pode. Você deixou de ser sangue real no momento em que traiu sua própria alcateia. Kylen disse, sua voz fria como gelo de inverno. E a sentença será executada ao amanhecer. Levem-na. Enquanto Serafine era arrastada, gritando e lutando, Kylen se virou para o conselho. Há mais uma questão a ser resolvida, ele disse. Meu noivado com Lady Vivienne Ashcroft. Vivienne se adiantou, sua postura orgulhosa apesar de tudo. Eu rompo o noivado, ela disse claramente, por minha própria vontade. Não há desonra em reconhecer que um coração não pode ser forçado. E não há vergonha em se afastar quando você não é a escolha verdadeira. Você tem meu respeito eterno, Kylen disse, curvando-se profundamente para ela. E minha gratidão. Você protegeu meus filhos quando não tinha obrigação de fazê-lo. Isso nunca será esquecido. Vivienne sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Cuide dela, ela disse, e daquelas crianças. Eles merecem tudo o que você pode dar. Então, Lyanna disse, existe apenas uma questão final. A questão da verdadeira Mate do rei. Kylen se virou para mim. Atravessou o salão, cada passo medido, cada movimento carregado de intenção. Quando chegou na minha frente, ele se ajoelhou. O salão inteiro parou de respirar. Lyra Moonwhisper, ele disse, sua voz ecoando nas pedras antigas. Há 3 anos, eu te falhei da pior forma possível. Acreditei em mentiras. Duvidei de você. Te deixei fugir. Te deixei sofrer sozinha. E por isso, eu não tenho direito de pedir o que estou prestes a pedir. Ele pegou minha mão e eu senti o calor de sua pele, a força contida em seus dedos. Mas eu estou pedindo mesmo assim. Não como rei. Não como alfa. Mas como o homem que te ama. Que sempre te amou. Que passará o resto de sua vida provando isso se você me der a chance. Kylen, sussurrei. Me perdoe, ele disse, lágrimas finalmente caindo livremente pelo seu rosto. Me perdoe por cada momento de dor, por cada lágrima, por cada noite que você passou sozinha, com medo,
protegendo nossos filhos de perigos que eu deveria ter impedido. E então, se você puder, se houver alguma parte de você que ainda me quer, seja minha amante novamente. Fique comigo. Deixe-me passar cada dia do resto de nossas vidas te fazendo feliz. Eu olhei para este homem, este rei, este alfa que havia me partido em pedaços e que agora estava se oferecendo inteiro para mim. Olhei para meus filhos, Arya e Kael, assistindo com aqueles olhos dourados arregalados, esperançosos. Olhei para Lyanna, que sorria gentilmente, encorajadoramente. E olhei para dentro de mim, para o laço que eu havia rompido, mas que nunca realmente morreu. Porque você não mata amor verdadeiro. Você apenas o enterra. E enterrado, ele espera, paciente, determinado, pronto para florescer novamente quando as condições são certas. Sim, eu disse. E a palavra saiu como uma libertação. Como lavar 3 anos de dor em uma única sílaba. Sim, eu te perdoo. Sim, eu fico. Sim, eu escolho você. Eu escolho nós. Eu escolho esta família impossível, complicada, linda que fizemos. Kaelen me puxou para seus braços, e o beijo que seguiu não foi gentil. Foi desesperado, faminto, cheio de 3 anos de saudade e arrependimento e amor nunca morrido. E quando nos separamos, quando conseguimos respirar novamente, senti o laço se reformando. Não como antes, não frágil e novo, mas mais forte, forjado em fogo, testado em dor, inquebravelmente, impossivelmente forte. Mamãe, papai, Arya e Kael correram nos envolvendo, e eu ri e chorei ao mesmo tempo enquanto Kaelen nos segurava todos, sua família finalmente completa. O salão explodiu em aplausos e gritos de celebração, porque isto era mais do que uma reunião de mates. Era o fim de uma traição. Era justiça sendo feita. Era a esperança renascida. Naquela noite, um banquete foi preparado. Música encheu os corredores. E pela primeira vez em 3 anos, eu dancei. Dancei com Kaelen, sua mão na minha cintura, seus olhos nunca deixando os meus. Dancei com meus filhos, suas risadas o som mais doce que eu já ouvia. Dancei com Lyanna, que sussurrou no meu ouvido. Bem-vinda para casa, filha. Você sempre teve um lugar aqui. E dancei sozinha, apenas por um momento, girando no centro do salão, sentindo o peso de 3 anos finalmente se erguendo de meus ombros. 6 meses se passaram. 6 meses de cura, de reconstrução, de aprender a confiar novamente. A cerimônia de remarcação foi realizada sob a lua cheia, com toda a alcateia como testemunha. Quando Kaelen me marcou novamente, quando seus dentes se afundaram na curva do meu pescoço, o laço que se formou foi tão intenso que caí de joelhos. Mas ele me segurou, como prometeu que faria. Sempre. Arya desenvolveu seus poderes de cura, trabalhando ao meu lado no jardim de ervas que Lyanna havia mandado plantar especialmente para nós. Ela era gentil, compassiva, destinada a ser uma curadora extraordinária. Kael treinava com os guerreiros, mesmo tão jovem. Seu poder alfa crescia a cada dia, e já havia sussurros de que quando crescesse, seria tão forte quanto o pai. Talvez mais. Vivienne casou-se com um alfa do oeste, um homem gentil que a amava como ela merecia. Ela nos visitava frequentemente, e as crianças a chamavam de Tia Vivi. Serafine foi executada ao amanhecer, como sentenciada. Eu não assisti. Não precisava. Sua morte não me traria alegria. Apenas fechamento. E hoje, em pé no balcão do castelo, observando o sol nascer sobre as montanhas, com Kaelen atrás de mim, seus braços ao meu redor, eu finalmente entendia que amor verdadeiro não é encontrar a pessoa perfeita. É escolher ficar quando tudo dá errado. É perdoar quando a mágoa parece impossível de superar. É reconstruir, tijolo por tijolo, até que algo novo e mais forte surja das cinzas. Você está feliz? Kaelen murmurou contra meu cabelo. Sim, respondi, cobrindo suas mãos com as minhas.
Finalmente. Completamente. Sim. E era verdade. Porque às vezes, o caminho para o final feliz passa por vales tão escuros que parece que nunca veremos a luz novamente. Mas se tivermos coragem de continuar caminhando, se tivermos força para perdoar, se tivermos fé para recomeçar, a luz sempre, sempre nos encontra. E quando encontra, é mais brilhante do que jamais imaginamos possível. E assim, Lyra provou que a verdade, mesmo enterrada por anos, sempre encontra a luz. Kaylin aprendeu que poder sem confiança é apenas uma coroa vazia. E os gêmeos? Eles ganharam não só um pai, mas uma alcateia inteira, que finalmente enxergou o verdadeiro significado de força: ter coragem de recomeçar. Agora me conta aqui nos comentários. Você teria conseguido romper o laço de mate para proteger seus filhos? Ou teria enfrentado as acusações de cabeça erguida? E o que você faria se fosse a Vivienne, presa em um amor unilateral? Deixa aqui sua opinião. E se você, assim como eu, ama essas histórias de alfas possessivos e mates corajosas, você precisa assistir esse vídeo aqui do lado, onde uma loba rejeitada descobre que é a verdadeira herdeira do trono e volta para reconquistar não só sua posição, mas o coração do alfa que a desprezou. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com aquela amiga que ama um romance de lobisomem e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima história. E lembra, na matilha dos contos do Alfa, nós nunca desistimos de lutar pelo nosso final feliz. Até a próxima, minha alcateia.